Sabia que tentaram me matar e eu só tô aqui hoje por um milagre? Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Bárbara. Eu vim aqui hoje contar um pouquinho da minha história pra vocês. Pra quem me acompanha no Instagram, não tenho muitos seguidores lá, poucos seguidores, mas quem eu tenho lá, às vezes eu compartilho um pouquinho da minha vida, compartilho algumas coisas pessoais minhas, e eu nunca cheguei a compartilhar do jeito que eu vou compartilhar aqui hoje, completo, né? Eu sempre falo algumas coisas, mas deixo a desejar, vamos colocar assim, né? Algumas pessoas me cobram, às vezes, ai, Bárbara, grava um vídeo, fala um pouquinho, conta a sua história, e já não é de hoje que Deus tem me cobrado um posicionamento mais ousado da minha parte, para falar um pouquinho mais daquilo que Deus fez na minha vida, até porque não existe a melhor forma de você falar de Deus a não ser falando daquilo que Ele fez na sua vida, né? Então não tem como refutar isso, não tem como uma pessoa falar algo contrário a isso, né? Então eu vim aqui hoje contar um pouquinho para vocês da minha história. Bom, então vamos lá. Eu não conheço os meus pais biológicos, né? Quem me acompanha no Instagram sabe que eu sou adotada, que eu fui adotada. Não conheço minha mãe nem meu pai biológico. A única coisa que eu tenho de informação da minha mãe biológica é o nome dela, e apenas isso. Minha mãe não pode ter filhos, então ela decidiu por adotar, né? Então eu e meu irmão somos adotados, mas aqui eu não vou contar a história da minha mãe e nem a história do meu irmão, eu vou contar a minha história, até porque é muito particular isso. Eu acho que se um dia eles quiserem, com muito prazer eu vou compartilhar junto com eles aqui a história deles, mas vou contar a minha história. Então minha mãe não podia ter filhos e meu pai e minha mãe decidiram por bem me adotar. Quando eles decidiram me adotar, foi uma pessoa que chegou nos meus pais e falaram que existia uma mulher, que no caso minha mãe biológica, estava grávida e ela não queria essa gestação, né? Ela não queria levar pra frente essa gestação. E ela queria tirar a criança. E ela era funcionária de uma pessoa que conhecia meus pais, e essa pessoa ficou com dó da criança, que no caso sou eu, né? Ela ficou com dó e falou, conversou com os meus pais, falou, vocês não querem adotar e tal, enfim. Enfim, meus pais falaram, se a gente não adotar ela vai tirar e vai matar essa criança, e a gente aqui com tão pouco, ela com tanto, então nós queremos, né? Então meus pais decidiram me adotar. Enfim, então, meu pai fez todo um acompanhamento com a minha mãe biológica para ajudar com o pré-natal, tudo bonitinho. Porém, existiu um determinado momento no início, tá, gente? Vou deixar bem claro, isso é importante vocês gravarem isso. No início da gestação, ela decidiu que ela não queria mais. Ela quis voltar atrás com tudo, com a questão da adoção, e ela tentou tomar alguns remédios, ela se jogou da escada, tentando forçar um aborto. E, como a gente sabe que quem determina todas as coisas não somos nós, né? É Deus, né? Ele, por sua graça e misericórdia, permitiu que ela não me perdesse, né? Então, mesmo ela tentando o aborto, forçando o aborto, não deu certo. E foi isso, ela continuou com a gestação. E quando foi para eu nascer, né, chegou o dia de eu nascer, eu nasci, ela rejeitou, né, me rejeitou a gestação inteira, né, igual eu tô contando aqui pra vocês, ela me rejeitou a gestação inteira, inclusive depois que eu nasci de parto normal, né, e aí depois que eu nasci, né, acredito que me tiraram do quarto pra fazer alguns procedimentos. Antigamente era assim, né? O pessoal tirava pra dar banho, pra não sei o que lá, e depois devolvia pra mãe. E quando foram me devolver pra minha mãe biológica, ela já não estava mais lá. Ela, picou a mula e foi embora. Meus pais me levaram pra casa, né? Que a ideia inicial sempre foi que eles me adotassem e me levassem pra casa, né? Então, enfim. Mas ela não quis nem ver a minha cara. É difícil, é um pouco difícil entender. Eu hoje que sou mãe, é um pouco difícil a gente entender isso, né? Porque o maior desejo que eu tinha quando eu engravidei da Sara era ver a cara da Sara. Eu queria saber se a Sara se parecia comigo, queria saber se a Sara se parecia com o Guilherme, queria saber se a Sara se parecia com alguém, né? E a mãe, né? A mãe não tem um mínimo de curiosidade de tipo, deixa eu ver. Não quis ver. Assim, gente, eu vou ser bem sincera, tá? Eu, por muito tempo, eu senti raiva da minha mãe biológica. Eu senti raiva dela, eu senti nojo dela.
Eu tive, assim, grandes traumas, assim, né, dentro de mim por conta disso, porque eu não conseguia entender o porquê de tamanha rejeição, o porquê de tamanha raiva, né? É difícil, eu não sei o que ela sentiu, eu não sei o que ela passou. Hoje eu tenho muito mais tranquilidade e leveza para falar sobre esse assunto. Hoje não é uma questão negativa para mim, muito pelo contrário. Deus, ele é muito maravilhoso porque ele fez com que eu ressignificasse toda essa história. Para mim, no início, era um grande desastre, né? Tipo, ninguém me quis, eu não fui amada, eu não fui desejada, eu fui rejeitada, eu fui abandonada. Então, eu tinha muito isso, né? A questão do abandono, a questão da rejeição, a questão da minha mãe tentado me abortar. Então, isso para mim era muito forte. Hoje, eu tenho isso muito ressignificado na minha vida. Hoje eu entendo que assim como a palavra de Deus diz em Jeremias 1:5, antes de eu formar você no ventre da sua mãe, já o conhecia. Antes de você nascer, eu o escolhi para ser um profeta para as nações. Isso está em Jeremias 1:5. Então, depois que eu entendi realmente, e aí eu considero que eu tive um real e verdadeiro encontro com Cristo. Eu considero na minha vida que eu tive vários encontros com Cristo, mas esse foi um encontro que foi um divisor de águas na minha vida. Foi o dia em que eu entendi um pouco da imensidão do amor de Deus por mim, do cuidado de Deus comigo. Quando a minha mãe biológica tentou o aborto, foi bem no início da gestação. Então eu ainda estava formando, né? E aí, por conta disso, hoje eu tenho sequelas disso, né? O meu olho esquerdo, eu não enxergo do meu olho esquerdo, praticamente o meu nervo ele é atrofiado. Então eu tenho uma má formação, né, no meu olho esquerdo. E que não tem o que fazer, não tem como ser curado, não tem como trocar. É o nervo do cérebro que vai pro olho, né? Então o cérebro manda a mensagem, enxerga, só que ele tá atrofiado, então ele manda tudo errado. Então eu enxergo praticamente nada. Para que você tenha uma noção, vou te dar um exemplo para que você tenha uma noção de como que eu enxergo. Tampa agora um olho seu, qualquer um olho seu. E aí você consegue entender que você enxerga toda essa parte aqui, né? Você tem toda essa amplitude de visão, né? A minha vista esquerda, eu só tenho isso aqui. E é assim... E ainda é muito desconexo. Eu me considero cega do olho esquerdo, tá, gente? Eu não consigo enxergar. Então, se vocês querem saber como eu enxergo, só tampar esse olho aqui, ó. Vocês vão entender como eu enxergo. E como eu nasci dessa forma, pra mim, eu não vejo isso como uma dificuldade, como, eu sou uma deficiente. Eu não me considero dessa forma. Até em todos os lugares que eu trabalhei, praticamente nenhum soube desse problema que eu tenho na visão, dessa dificuldade que eu tenho, até porque eu sempre me considerei normal, eu tive carteira de habilitação, enfim. Mas houve essa má formação por conta dela ter tentado o aborto. Então, assim, é algo que, às vezes, eu realmente acredito que, às vezes, Deus permitiu que isso acontecesse, essa marca, para que eu me lembrasse de tudo que aconteceu comigo. Para que eu me lembrasse do amor de Deus por mim, que antes eu olhava isso como algo ruim. Eu olhava isso e falava, nossa, eu tenho isso no meu olho, porque eu acabo sendo, por conta disso, eu acabo sendo um pouco vesguinha, estrábica, né? E aí eu ficava super triste, porque quando eu era mais nova, na escola, o pessoal idiota, né? Me zoava, porque eu era vesga, não sei o que, só vesga, 4 olhos, porque eu tinha que usar óculos, enfim. E eu enxergava isso como um fardo. E hoje eu enxergo isso como uma marca que Deus deixou em mim, para que eu me lembrasse do amor dele por mim, para que eu me lembrasse daquilo que ele fez na minha vida, para que eu não me esquecesse e sempre que eu pudesse falar, né? Então, por muito tempo eu tive medo, assim, receio de falar sobre isso abertamente. Eu tinha muita dificuldade de falar, eu chorava muito quando eu falava sobre esse assunto. Eu tinha vergonha de falar, eu falava, o que as pessoas vão pensar a meu respeito se eu falar toda essa minha história. E hoje eu sinto que é necessário que eu fale, porque para que pessoas hoje que sentem o abandono, que sentem a rejeição, para que elas se sintam amadas, para que elas saibam que elas não precisam de A ou B, que elas não precisam da mãe e do pai, por mais necessário que a gente saiba que é esse relacionamento. A palavra de Deus em Salmos 27:10 fala: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Então, eu entendi
eu entendi isso. E no momento que eu entendi isso foi quando eu descobri que eu era adotada, que minha mãe nunca falou pra mim, Bárbara, você é adotada. Minha mãe sempre falou que eu era filha do coração dela. Ela nunca falou, externou assim abertamente. Eu acho que ela tinha medo, receio de como eu ia receber essa informação, né? Esse baque, né? Que querendo ou não é algo importante, é sobre a sua descendência. E eu, desde pequena, eu sempre percebi que eu não me parecia com meu irmão. Apesar do meu irmão ter pele clara, ele tem cabelo escuro, mas ele não se parece. De fisionomia, você olha e fala, mano, não tem nada a ver. A minha mãe é morena índia. E o meu pai é moreno também, dos olhos verdes. E aí minha mãe, o escape da minha mãe, quando ela via que eu ficava triste, referente a esse assunto de eu não me pareço com meu irmão, eu não me pareço com vocês, minha mãe me falava, mas você tem os olhos do seu pai. Porque meu pai tem olhos verdes e eu também. Então ela usava disso pra não me deixar triste, pra que eu me identificasse com ele de alguma forma. E eu sempre me agarrei a isso. Eu me pareço com o meu pai. Eu me pareço com o meu pai. Eu me pareço com o meu pai. Enfim. E como eu tava falando lá atrás, né? Que eu tive um real encontro com Deus. Real mesmo. No dia que eu descobri que eu era adotada. Então eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, me conta a minha história. Eu tinha, acho que 20 anos. Acho que eu tinha 20 anos. 20 ou 21, não vou me recordar exatamente. Que eu, de fato, perguntei pra minha mãe. Porque existia alguma coisa que não fazia sentido. Que sabe quando falta uma peça do quebra-cabeça? Era isso. Faltava alguma coisa naquela história. E aí eu perguntei pra minha mãe. Tomei coragem e falei, mãe, me lembro até hoje. A gente tava no Center Norte. A gente tava indo no Center Norte. E aí eu falei pra ela, mãe, eu já namorava o Guilherme. E eu falei pra ela, mãe, me conta a minha história. Eu quero saber a minha história. A minha mãe, não, filha, eu não quero falar sobre isso. Eu falei, mãe, por favor, eu quero saber quem eu sou, de onde eu vim, quem é minha mãe, enfim. Aí minha mãe me contou essa história que eu tô contando pra vocês, que existem alguns detalhes que eu não vou entrar, porque diz respeito à minha mãe, diz respeito ao meu pai, diz respeito ao meu irmão, e por respeito a eles eu não vou falar, né? Então eu vou falar só aquilo que eu posso falar que é de mim, né? Enfim. E aí ela me contou tudo e eu me lembro que a gente estava sentado na praça de alimentação do shopping e aí eu lembro que eu fui embora. E a gente foi embora, né? A gente fez o que a gente tinha pra fazer lá. E eu fiquei com um nó na minha garganta, assim. E a gente foi embora e eu falei, mãe, vou tomar banho. Minha mãe, nossa, vai tomar banho de novo? Já tomou banho? Eu falei, não, mas eu quero tomar outro banho, E aí eu lembro que eu fui pro banheiro, fui tomar banho. E posso falar com muita convicção que aquele banho que eu tomei foi o banho mais significante que eu já tomei na minha vida, com certeza. Tirando do meu batismo. Mas foi o mais significante de verdade, porque foi onde eu lembro que eu entrei embaixo do chuveiro e eu chorei muito. E daquele dia em diante, gente, eu tenho experiências incríveis com Deus no banho. É onde Deus fala comigo, por incrível que pareça. E eu acho que começou ali. E aí eu lembro que eu chorei demais e no meu choro vinha muito abandono, veio rejeição, veio raiva, eu senti muita raiva, eu me senti muito abandonada, eu me senti sozinha, eu falei, acabou a minha vida, falei, agora eu não tenho ninguém, acabou, e aí eu não sabia de onde eu vinha, e me senti completamente sozinha no mundo, eu falei, de fato, eu não tenho ninguém. E aí foi onde, aí é onde, tipo assim, a história triste era até aqui. A história triste, o momento que todo mundo tinha que ter dó, chorar, era até aqui. Porque neste mesmo banho, neste mesmo momento que eu senti tudo isso, eu senti tudo ao contrário também. Foi onde eu me senti verdadeiramente amada, foi onde Deus me encontrou. Sabe, eu fui encontrada naquele momento novamente. Eu fui encontrada, foi onde Deus falou pra mim, não, você não tá sozinha. Não, eu te escolhi, eu sabia de você antes mesmo da sua mãe biológica saber de você. Você foi planejada por mim, amada por mim. Então você não precisa do amor da sua mãe A, ou da sua mãe B, da sua mãe biológica, ou da sua mãe que te criou. Você não precisa. Você não precisa porque eu te basto. Então eu cuidei de você até o dia de hoje. E eu tô com você até o dia que você vir morar comigo. Então foi onde toda a rejeição, eu ainda confesso pra vocês, né, que eu ainda levei um tempo pra eu perdoar minha mãe biológica. Não, aquele momento não foi um momento de perdão. Aquele momento foi um momento de entender que Deus me amava, de que Ele tinha me escolhido, que apesar do que a minha mãe biológica tinha feito comigo,
Ele desfez naquele momento tudo. Que independente de como foi o meu início, que não foi um início muito bacana, até porque eu não fui desejada. A minha mãe biológica, ela não me queria. Não é pra eu estar aqui hoje falando com vocês. Era pra eu estar lá com Deus, porque, né? Enfim, dentro da barriga dela, ela ia me matar. Né? É forte falar isso, mas é a verdade. Ela desejou a minha morte, ela tentou a minha morte, né? Enfim, mas Deus, ele tinha me escolhido, mas Deus tinha me amado. A minha mãe biológica, ela tinha planejado a minha morte e tentado a minha morte, mas Deus, ele tinha vida pra me dar, ele tinha me planejado vida. Por que eu vim falar tudo isso aqui? Nossa, Bárbara, pra que você veio falar toda essa história triste pra gente? E falar, e que Deus, enfim, que lindo. Eu sei que existem muitas pessoas que vão me assistir aqui, que passam por rejeição, que passaram por rejeição e por abandono. E, por causa disso, porque rejeição e abandono, só quem viveu sabe o quão dói a ferida. O quão nos limita nos relacionar com as pessoas. O quão nos deixa introspectivos sem a gente querer. Porque a gente se bloqueia, a gente constrói um muro na nossa frente com medo de que outras pessoas nos rejeitem. Com medo de que outras pessoas façam o mesmo que outras pessoas fizeram conosco, né? Então, às vezes você foi rejeitado, abandonado pelo seu pai. Às vezes pela sua avó, pelo seu irmão, por um amigo. E isso feriu você ao ponto de hoje você ter um problema de relacionamento com outras pessoas. Ou algo guardado, muita raiva reprimida dentro de você. Eu levei um tempo grande, diria, pra perdoar minha mãe biológica. Acho que 3 anos, mais ou menos, eu levei. Foi um processo difícil e eu perdoei minha mãe biológica em Deus também. Em Deus também. Eu fui no encontro com Deus e eu tenho certeza que eu fui naquele encontro com Deus pra perdoar minha mãe biológica. Que foi a única coisa significativa e muito grandiosa, claro, que aconteceu comigo, que eu me lembro, assim, naquele encontro. Foi onde eu precisava perdoar minha mãe biológica. E uma mulher lá falou pra mim. Eu tava conversando com ela, contei um pouquinho da minha história pra ela. E aí ela falou, Bárbara, você precisa perdoar sua mãe biológica. E eu perdoei. E de verdade, gente, falo isso do fundo do meu coração. Deus, ele é minha testemunha, que não há mentira nisso que eu vou falar. Mas se a minha mãe biológica aparecesse aqui agora, provavelmente eu iria me emocionar, eu iria chorar, com certeza, né? Porque eu sou um ser humano, né? Eu não sou um robô. Mas não há ódio no meu coração a respeito dela. Não há ódio. Há indignação da falta de amor dela por uma criança. Né? Existe aquela questão, eu a perdoei pelo que ela fez comigo, e é exatamente por isso que eu sou contra o aborto. Se ela tivesse me abortado, eu não estaria aqui hoje. Mas existe um Deus que é pró-vida. Existe um Deus que dá a vida. E só Ele tem o poder e o direito de tirar. Então, você que está me assistindo, você não tem o direito de tirar a vida de uma criança dentro da barriga. Ah, mas é porque é um feto. Não, é vida. O coração bate. A partir de 7 semanas o coração bate. Então não tem como você falar que não é uma vida. Quem dá o sopro da vida é Deus. Nem eu e nem você tem o direito de tirar a vida de uma criança. E é por isso que eu sou 100% pró-vida. Sou totalmente... Ah, mas e estupro? Eu não sei se eu fui fruto de um estupro. Eu não sei se eu fui. Você sabe se eu fui? Eu não sei se eu fui. Eu posso ter sido fruto de um estupro. Eu não sei. Mas eu sou 100% pró-vida, porque só quem tem esse direito é Deus. Você não tem, você não é Deus. Então eu sou totalmente contra o aborto. Totalmente. E isso é inegociável na minha vida. Inegociável. Você pode vir falar qualquer argumento que você quiser. Qualquer um. Nenhum deles vai refutar aquilo que eu penso. Nenhum deles vai refutar o meu princípio. Que eu sou pró-vida, porque hoje eu só estou aqui porque Deus me ama tanto ao ponto de me colocar aqui. E de permitir que eu fale isso. Eu poderia ter sido vítima de um aborto. Eu poderia ter sido. Eu vim aqui gravar esse vídeo pra falar que eu sou totalmente, 100% contra o aborto. Até porque é uma vida indefesa que não pediu pra nascer. E por uma falta de prevenção sua ou não também, mas não deixa de ser uma vida, que tá dentro do ventre e ela, só quem tem o direito de dizer se nasce ou se não nasce é Deus.
E também porque eu espero que de alguma forma tudo isso que eu falei aqui você possa ser alcançado pelo amor de Deus. Eu sei que não é fácil, né, você ter esse sentimento de rejeição, de abandono, de tristeza, de você se sentir sozinho. Mas eu vim aqui pra te trazer esperança, pra falar pra você que você não tá sozinho, que você não foi um acidente, que você não foi um erro, que você não foi... Se de repente a sua mãe falou isso pra você, se de repente seu irmão falou, se alguém falou pra você que você é um erro, que você é um fracassado, que não era pra você estar aqui, e tudo isso que foi falado a seu respeito, eu vim aqui falar em nome de Jesus, que é uma mentira de Satanás. Satanás veio pra roubar, matar e destruir. A intenção dele é isso mesmo, é que você fique deprimido, é que você tenha depressão, que você tenha crise de pânico, crise de ansiedade por conta do seu abandono, da sua rejeição. Então, em nome de Jesus, eu vim falar que existe um Deus que te ama, um Deus que quer curar todas essas feridas que estão incrustadas, que parece que não cicatrizam, sabe? Porque ainda tá sangrando. Eu vim aqui falar que existe um Deus que ele te ama e que ele tá de braços abertos, querendo curar essas feridas que são inacessíveis, sabe? Que você não permite que ninguém toque, que ninguém chegue perto, que elas cheiram até mal, mas você deixa elas ali e não permite que ninguém toque, dói e sangra, e nem você mesmo faz um curativo nela, sabe? Então eu vim aqui falar que existe um Deus, que ele quer curar essas feridas, que ele quer te pegar pela mão e ele te ama. Você não foi um erro, você não tá aqui por acaso, você não tá aqui porque, nem eu sei o que eu tô fazendo aqui. Não. Deus tem um propósito na sua vida, existe algo que ele quer fazer através de você, por conta disso que você viveu. Ele quer que outras vidas possam ser resgatadas e salvas através daquilo que você viveu. Então, assim como eu vivi algo, se você for olhar, trágico, mas eu fui alcançada pelo amor de Deus, então eu me sinto amada, eu me sinto querida, e eu sei que ele me escolheu. Eu sei que eu não preciso que minha mãe biológica me ame, que a minha mãe biológica me aceite, porque eu já fui aceita por ele primeiro. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro, né? Se de repente você quer contar o seu relato, você quer me falar, pode falar aqui nos comentários. Se de repente você fala, não, eu não falo pra ninguém isso, pode me mandar uma mensagem no direct. Meu Instagram como eu também vou postar no YouTube, né? Meu Instagram é Babi AF Cardoso. Eu vou deixar aqui na descrição. Vocês podem me mandar uma mensagem no direct. Eu sempre respondo todo mundo. Tipo assim, eu não tenho muitos seguidores, né? Então eu sempre respondo todas as pessoas que me mandam mensagem. Mas se de repente vocês quiserem conversar, se de repente vocês quiserem qualquer coisa, se quiserem que eu ore por vocês, se vocês quiserem, sei lá, fazer amizade comigo, eu tô totalmente à disposição. É exatamente por isso que eu fiz esse vídeo, porque eu realmente quero que vocês sejam alcançados assim como eu fui. Tá bom, gente? Muito obrigada. É isso, um beijo e tchau.